Nesta aula você irá aprender o recurso Blend. O que é o recurso Blend? Ele simplesmente pega um objeto inicial, como esta linha aqui, e um objeto final. Ele cria etapas entre esses dois objetos. Estas etapas podem ser diferenciadas pela espessura ou tamanho de um objeto até o objeto final, do objeto inicial para o objeto final. Também propriedade de transparência, por exemplo, se esta linha tivesse 0% de transparência e essa 100, ele ia criar etapas com 10, 20, 30, 40, 50 até chegar em 100, ou essas etapas especificadas por você nas propriedades do Blend. Há também como você criar uma curva Bezier e colocar os objetos acompanhando. E o modo mais interessante que eu acho do recurso Blend é para criar efeitos gradiente diferenciados. Vou mostrar aqui também. Então vamos aos mais simples. Outro detalhe também, dá para você fazer blend entre um ponto âncora e outro, que dá para criar uns efeitos bem interessantes. Então temos essas duas linhas aqui, criadas com Align Segment Tool, e as duas estão com 10 pontos de espessura. Eu vou selecionar as duas linhas, vou pelo menu Object, opção Blend e aqui Make, Alt Ctrl B. Então é criado um blend que fica desta forma. Por que fica desta forma? Porque é o padrão. Você pode especificar quantos steps, quantos passos vai ter para chegar entre um e outro. Mas depois eu vou explicar sobre isso. Então é um blend comum. Ele só fez o blend desta linha, etapas, 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 até chegar a esta outra linha aqui. Agora vamos a esta formiguinha aqui. Esta formiguinha eu vou fazer de maneira diferente. Eu vou duplicar, posicionar aqui e vou selecionar as duas. Vou novamente em Object, Blend, Make. Criou aqui 3 formigas a mais, né? Só que quando você seleciona, você percebe que tem uma linha aqui passando entre um e outro. Isso é chamado de Spline, é o que determina a posição que está feito o blend. Você pode alterar a qualquer momento com a Direct Selection Tool, ou alterar a posição do objeto inicial, que é esse aqui. O objeto inicial é sempre o que está abaixo na ordem aqui dos layers. O que está acima, por exemplo, um layer acima, é o objeto final. Essa formiga poderia ser vermelha e essa azul. Então essas outras iriam passar por uma transição de cor até chegar no azul ou opacidade. Mas no caso eu vou fazer a seleção por tamanho. Eu vou selecionar aqui com a Direct Selection Tool. Selecionei. Vou diminuir o tamanho aqui dessa formiguinha. Vou selecioná-la. Clica aqui no ponto. Vou posicionar. Vou só posicionar em um lado. Ó. Posicionar do lado de cá. Olha só como já mudou a posição do Spline. Ó. Acompanhando. Vou mudar o tamanho também. Voltei para Direct Selection, para a ferramenta de seleção direta, diminuir bem pequenininho. Ó. Então vai criando as etapas, até aumentaram-se as etapas, é claro, até chegar na formiga maior. Se fosse outra cor, aconteceria a mesma coisa. Agora essa aqui é mais interessante, porque você, por exemplo, um círculo que está aqui dentro, você seleciona os dois, ele tem duas cores diferentes. Então ele vai fazer a mescla dessas duas cores, do rosa mais escuro aqui com o vermelho. Então vai lá em Object, Blend, Make. Então olha só que legal. Ó. Tirei a seleção. E o legal é que você pode com a Direct Selection Tool clicar nesse círculo interno e é só clicar fora, agora clica no círculo interno, aí você muda a sua posição e define exatamente o grau. É claro que é parecidíssimo com o grau de gradiente, só que eu vou voltar algumas etapas, por exemplo, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, até retirar tudo aqui a cor. Você pode modificar esse, não precisa ser um círculo exatamente, você pode criar, por exemplo, um outro círculo, aqui em cima, um outro círculo assim, seleciona os dois, e com a Pathfinder, por exemplo, ou até com a Shape Builder, seleciona aqui a Shape Builder que você já aprendeu a usar, Shape Builder Tool, seleciona com Alt pressionado S e S, excluiu, sobrou só aquela ali. Ó. Você selecionou os dois objetos, vai lá em Blend, Make, e olha só a diferença do sombreado. Então você tem um controle maior, você pode acrescentar 3 objetos também. Um outro tom de rosa, vai misturando as cores, isso é interessante. Então você aprendeu só o básico aqui de unir um objeto a outro fazendo blend.
Você vai aprender ainda a separar esses objetos, torná-los independentes, porque aqui não são objetos independentes, estão todos unidos aqui, onde vai um, vai todos juntos, olha só. As formigas separadas, pode ser que você clica com o Ctrl em uma, depois você arrasta a posição de uma, muda ou posiciona mais pertinho ou mais longe, você vai mudando então. Agora você vai aprender até a deixar o esquema com curva, né, se você quiser aqui modificar a posição de um objeto. Então até a próxima aula.